Olá, hoje a gente vai bater um papo rápido sobre a Europa. Aquele continente chamado de velho, né? Mas que, olha, tá sempre cheio de novidade, de contrastes, de histórias que impactam a gente aqui também. Com certeza. É um lugar fascinante pela diversidade. Sim, e a ideia hoje é explorar juntos os pontos principais que a gente levantou aqui nos materiais, geografia, clima, população e como os países se organizam economicamente. Tudo isso pensando num público mais jovem, tipo uns 15 anos, para entender melhor essa região toda. Nossas fontes são umas anotações, uns textos sobre o continente. Isso mesmo. E essa diversidade vai, sabe, desde as paisagens naturais, montanhas incríveis, planícies enormes, até as relações complexas entre os países, a política, a economia. Perfeito. Então, vamos começar pela base, pela geografia física. O relevo. De forma bem geral, a gente tem aquelas montanhas mais novas bem altas, no sul. Tipo os Alpes, né? São barreiras naturais bem marcantes. Exato. E aí, mais para o norte e para o leste, o relevo muda. Fica mais antigo, mais baixo, com grandes planícies. E os rios sempre foram fundamentais por lá, né? Nossa, muito! Rios como o Reno e o Ruhr, por exemplo, eles não são só água correndo. Ali nasceu o coração industrial da Europa. São supernavegáveis, o que ajudou a criar portos gigantescos, como o de Roterdã, lá na Foz do Reno. Faz sentido. E tem o Danúbio também, que é uma via que liga o centro e o leste, sabe? Deságua lá no Mar Negro. E não podemos esquecer do Volga, na Rússia, que é o maior rio da Europa. Essa rede de rios foi, assim, vital para o comércio, para o desenvolvimento histórico todo. E como essa geografia toda, esses rios, montanhas, planícies, como isso conversa com o clima? Deve ter uma ligação forte, imagino. Totalmente. É uma relação direta. O clima que predomina é o temperado, mas ele varia bastante. No oeste, perto do oceano, ele é mais úmido, com temperaturas mais suaves. É o temperado oceânico. Ali você encontra aquelas florestas de folhas que caem no inverno, sabe? As caducifólias. Ah, sim. Indo mais para dentro do continente, para o leste, o clima fica mais extremo. É o continental. Invernos bem frios, verões quentes. A vegetação muda também. Aparecem mais coníferas, aquelas árvores tipo pinheiro, e as estepes, que são áreas mais abertas. E no sul? Aquela imagem clássica do Mediterrâneo. Exato, clima mediterrâneo, verões quentes e secos. A vegetação original era adaptada a isso, tipo maques e garrigues, que são os arbustos resistentes. Mas, bom, hoje essa paisagem já foi muito modificada pela ocupação humana, né? Entendi. E ainda tem o frio, né? Sim, o clima frio. Ele aparece por causa da altitude nas montanhas altas ou pela latitude, lá no extremo norte, perto do polo. A vegetação aí é bem específica. Tundra com musgos e líquens ou vegetação de montanha mesmo. Ok. Então temos essa base natural diversa. E como as pessoas organizaram esse espaço todo? A gente vê muita cidade, né? A industrialização foi meio desigual, parece, mas a urbanização é muito forte. Cidades densas, bem conectadas, e tem gigantes como Moscou e Paris, que são megacidades mesmo. Exatamente. A rede urbana é uma característica marcante da Europa. E no campo, o que a gente vê? Mesmo com toda a modernização, tecnologia e apoio dos governos que fazem da Europa uma potência agrícola, não podemos esquecer, ainda predominam as propriedades menores, muitas vezes familiares. Ah, interessante isso. A produção é super eficiente, mas sempre tem aquela limitação do clima em algumas regiões, né? Nem tudo dá em todo lugar. E as pessoas? A população em si são quase 740 milhões de habitantes, certo? Muitos países bem densamente povoados. Isso. E aqui a gente entra numa questão demográfica crucial para a Europa hoje: Que seria? o envelhecimento da população. As taxas de natalidade são baixas, as pessoas estão tendo menos filhos e, ao mesmo tempo, a expectativa de vida é muito alta. O resultado é uma população cada vez mais velha. Exatamente. E isso traz desafios enormes, né, para a economia, para sustentar os sistemas de aposentadoria, saúde. E imagino que é aí que a questão da imigração fica mais evidente, né? Como uma possível solução para a falta de mão de obra, para rejuvenescer um pouco a população. Exatamente. A imigração é vista, por um lado,
como um fator econômico e social muito importante, até necessário. Só que essa necessidade bate de frente, muitas vezes, com a xenofobia, aquela aversão a estrangeiros, e com o crescimento de movimentos políticos que são contra a imigração. Gerando tensões sociais e políticas bem fortes em vários países, imagino. Com certeza, é um dos grandes debates atuais na Europa. E como essa dinâmica toda se conecta com a organização política e econômica maior, tipo a União Europeia? Bom, a União Europeia é sem dúvida o maior projeto de integração do continente. E a história dela é longa, viu? Começou lá no pós-guerra com umas iniciativas para juntar os países. O Benelux, em 44, juntando Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois a SECA, em 51, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A ideia era controlar essas indústrias-chave para evitar novas guerras entre França e Alemanha, principalmente. Uma ideia bem prática, né? Muito. E funcionou como um embrião. Depois veio a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, em 57, já buscando uma integração econômica mais ampla. E o grande salto foi Maastricht, em 92. Exato. O Tratado de Maastricht criou a União Europeia como a gente conhece hoje. Veio a ideia de uma moeda única, o euro, que muitos países adotaram, e a livre circulação de pessoas entre os países membros. Um avanço enorme na integração. E para entrar nesse clube tem regras, né? Os tais critérios de Copenhaga. Sim. Para um país aderir à UE, ele precisa mostrar que tem uma democracia estável, uma economia de mercado que funcione, que respeite as leis da União e, muito importante, os direitos humanos. Esse último ponto, por exemplo, tem sido um obstáculo para a candidatura da Turquia há anos. Entendi. Mas a UE também enfrentou problemas sérios, né? A gente ouviu falar muito da crise da zona do euro lá por 2009. Sim, foi um período bem difícil. Países como Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha enfrentaram dívidas gigantescas. Tiveram que adotar políticas de austeridade muito duras, com cortes de gastos, aumento de impostos. Gerou muito descontentamento social. E mais recentemente, o baque do Brexit, a saída do Reino Unido em 2020. O que motivou isso, afinal? Olha, oficialmente, o governo britânico, na época, falou muito de razões econômicas, de retomar o controle sobre as próprias leis e negócios, mas muitas análises, pesquisas de opinião na época mostraram que a questão do controle da imigração foi um fator com peso enorme na decisão de sair. Aquela tensão que a gente falou antes, né? Faz sentido a conexão. E só para mencionar, existe outra organização na região, a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. São ex-repúblicas soviéticas que tentam manter alguma cooperação. Mas é uma estrutura bem mais solta que da UE e a influência da Rússia ali é bem grande, especialmente na área de energia. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, passamos pela diversidade da geografia e do clima que moldam a Europa. Vimos uma população que está envelhecendo e onde a imigração se torna um ponto central, tanto como necessidade quanto como fonte de tensão. E analisamos a União Europeia, esse projeto ambicioso de integração que teve muitos sucessos, mas que também enfrenta desafios enormes, como crises econômicas e até movimentos de separação, como o Brexit. Exatamente, e acho que fica uma pergunta no ar, né? Uma reflexão para quem nos ouve. Considerando essas tensões todas, imigração, desafios econômicos que não somem, movimentos como o Brexit que colocam em xeque a própria ideia de união, como será o futuro da integração e da identidade europeia? Será que a gente vai ver mais cooperação, mais união, ou a balança vai pender mais para divisão, para separação nos próximos anos? É algo para a gente continuar observando.